Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, tem bastante notícia bacana e importante para trazer para vocês. Então assiste o vídeo aí até o final, que com certeza você vai sair daqui muito bem informado. Bom, vamos começar esse vídeo falando do nosso time Sub-20. Ontem à noite eu informei a vocês que o Vasco tinha anunciado de forma oficial a contratação do atacante Emerson Urso. Deixa eu só corrigir uma informação aqui. Eu disse que o contrato dele ia até 31 de janeiro de 22. Na verdade, é 31 de dezembro de 2022. Ele tem um ano de juniores ainda, mas a temporada que vem ele vai ter a idade estourada e aí ele já fica pro profissional do Vasco. Como eu informei a vocês, ele pertence ao São Caetano, veio com passe fixado de 60%. Não sei informar ainda qual é o valor que o Vasco tem que pagar para ficar com o jogador em definitivo. Ele vinha jogando inclusive pela equipe profissional do São Caetano e a tendência é que ele faça um pedágiozinho em breve ali no Sub-20 e seja integrado à equipe profissional do Vasco. Além do anúncio do Emerson Urso, o Vasco trouxe em definitivo o zagueiro Lucas Pérez, que pertencia à Ponte Preta. O jogador fecha contrato com o Vasco no dia 30 de abril de 2022. Ele ainda está no penúltimo ano de juniores, tem esse ano para jogar os juniores e o ano que vem ainda. O Lucas Pérez vem em definitivo. Esses são os dois novos reforços do Vasco para o time Sub-20. Lembrando que o Emerson Urso deve ficar pouco tempo e ser integrado ao profissional. Então, olho principalmente aí no Emerson Urso, que em breve vocês devem ver ele ser utilizado no time de cima. Beleza? Trazer uma atualização para vocês sobre Copa do Brasil. Ontem o Vasco estreou no Campeonato Carioca, venceu por 6-0 o Boa Vista. E no sábado, lá no Beira-Rio, local já está definido, o Vasco vai fazer o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo o Vasco perdeu para o Inter em São Januário e houve uma mudança no horário da partida. Para atender a grade do Sport TV, o jogo passou das 19 para as 20 horas. Então sábado você tem um dia cheio aí. 3 e 5 da tarde nós temos o jogo de volta da final da Taça Rio entre Vasco e Botafogo. O primeiro jogo o Vasco venceu por 1-0 fora de casa, decide agora em São Januário. E às 8 horas da noite você vai ter o jogo aí do Sub-20 para poder torcer para o Vascão vencer o Inter e avançar às semifinais da Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco é o atual campeão da competição e tenta defender esse título. Polêmica, polêmica! Já dava para soltar aqui agora aquele videozinho curto de uma entrevista que o Eurico Miranda dá, não lembro para que ele disse assim: cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, pô? O tempo inteiro eu vinha divulgando pra vocês aqui, vocês devem ter lido em outros blogs, no GE, etc., de que o Campeonato Carioca tinha definido as suas premiações. Campeão Carioca leva 2 milhões de reais. Vice-campeão Carioca leva 1 milhão. Campeão da Taça Guanabara leva 1 milhão. Quem é o campeão da Taça Guanabara? O time que acabou na primeira colocação na pontuação geral da primeira fase. Campeão da Taça Rio, que é o título que o Vasco está disputando com o Botafogo agora, leva 1 milhão. E os semifinalistas da disputa do Carioca levariam 500 mil reais. Acontece que a dona Ferge acaba de informar os clubes que não têm dinheiro para pagar a premiação. A arrecadação prevista para o Campeonato Carioca não bateu as expectativas e a Ferge não conseguiu arrecadar recursos para poder estar honrando com as premiações. Nem a premiação do campeão da Taça Guanabara foi honrada e nem os clubes que jogaram já as semifinais do Carioca receberam aqueles 500 mil reais. Tão logo, a partida que será disputada no próximo sábado em São Januário entre Vasco e Botafogo não vale rigorosamente nada, só o troféu
da Taça Rio. A gente, né, vinha alimentando muito essa questão de, bom, o título em si ninguém vai comemorar, pelo amor de Deus, um torcedor de um clube do tamanho do Vasco comemorar a Taça Rio é piada, mas ciente do momento econômico de dificuldade que o Vasco passa, esse R$1 milhão faria muito sentido e ajudaria bastante. Por esse motivo, esse jogo deveria ser levado mais a sério. Agora, não tem premiação, só vale mesmo é o caneco. Lembra que eu falei para vocês há uns vídeos atrás que esse modelo de negociação foi a maior furada? Os clubes deixaram de receber um valor muito maior que a Globo oferecia, que já é bem menor do que o que ela pagava antes do Flamengo fazer aquela presepada ano passado. A Globo ir lá e rescindiu o contrato de todo mundo. Ainda assim, a Globo esse ano ofereceu valores muito superiores do que a SBT e Record queria pagar. A diferença é que a Globo queria comprar os direitos de transmissão de TV aberta e TV fechada. Ou seja, você só poderia assistir os jogos do Vasco ou você comprando o Premier, né, que é o pay-per-view da Globo, ou os jogos quando a Globo passasse na TV aberta. Nesse modelo novo, os clubes acreditaram que conseguiriam negociar bastante pay-per-view eles mesmos e com essa venda de pay-per-view fariam uma arrecadação muito grande. Tiro dado no pé. A apuração dada pelo companheiro Rodrigo Matos do blog da UOL foi vendido ao longo do Campeonato Carioca inteiro 200 mil assinaturas. Dentro dessa apuração, o Rodrigo Matos não divulgou quanto cada clube vendeu de assinatura, mas, segundo a apuração dele, o Flamengo foi o clube que vendeu numa proporção bem maior comparado a Vasco, Fluminense e Botafogo. Então, infelizmente, não foi bom para os clubes. O contrato que a Record paga para transmitir em TV aberta é muito baixo e os clubes não conseguiram ter a arrecadação que se esperava vendendo seus pay-per-views, tanto das operadoras quanto os próprios do clube. O Vasco fez o pay-per-Vasco, que os jogos eram transmitidos na Vasco TV. Complicada essa situação, hein? Bom, galera, vamos falar agora de economia. Vocês sabiam que o Vasco já dispensou da temporada passada para cá 11 jogadores e somados os valores o Vasco já está economizando 10 milhões de reais. Vou lembrar para vocês os 11 atletas. Com a saída ontem do Carlinhos e do Henrique, o Vasco acabou de fechar um time de 11 atletas. O Vasco se desfez do goleiro Fernando Miguel, o lateral direito Iago Pikachu, a dupla de zaga foi ali Marcelo Alves e Breno. Marcelo Alves era um jogador que a torcida queria que ficasse, mas acabou não ficando. O lateral esquerdo Ramon, que se aposentou. Aí nós temos 3 jogadores no meio campo aí: Carlinhos, Leonardo Gil e Martim Benítez, e um trio de ataque formado por Igor Catatal, Thales Magno e o atacante colombiano Gustavo Torres, que para muitos foi considerada a pior contratação da era Alexandre Campelo sobre o comando do Vasco. Te pergunto, algum desses jogadores faz falta para você? Para mim, o Marcelo Alves mesmo e também o Martim Benítez. Muito pelo que a gente esperava que o Benítez podia render do que pela sequência. Enquanto o Benítez esteve em campo, foi um excelente jogador. Mas no Vasco ficava muito tempo ausente e desfalcando o Vasco também por muitas rodadas. Enfim, quero te ouvir. Vocês gostaram da dispensa? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, e para finalizar, vamos falar do meia atacante Bruno César. O jogador está emprestado à Penafiel da 2ª Divisão de Portugal. O contrato de empréstimo dele com a Penafiel vai até o dia 30 de junho e o Campeonato Português está faltando apenas uma única rodada para ser encerrada a temporada por lá. O jogador vem se destacando, é peça-chave da equipe portuguesa. Por lá, Bruno César jogou 25 jogos do Campeonato Português e uma partida pela Taça de Portugal, somando aí 26 jogos e 5 gols marcados. Pra você ter uma ideia, no Vasco ele jogou pouco mais de 40 partidas e marcou apenas 4 gols. A Penafiel entende que o jogador é peça-chave e, infelizmente, nessa temporada eles não conseguiram acesso para a primeira divisão. Como eu disse, falta apenas uma rodada e eles estão na 7ª colocação. O sonho do retorno à elite portuguesa vai ficar para a próxima temporada. E a Penafiel entendeu que, para isso, Bruno César é uma peça fundamental. Porém, tem um impasse. A Penafiel quer que o jogador fique. Por outro lado, o Vasco hoje paga 70% do salário do Bruno César. A Penafiel só honra com 30%. A Penafiel é uma equipe pequena lá de Portugal e eles esperavam voltar à elite de Portugal para poder ter mais receita e poder aumentar os seus investimentos. Então a Penafiel quer muito a manutenção do Bruno César, mas vai ter que chegar a um acordo com o Vasco. O Vasco quer que a Penafiel pague mais da metade
dos vencimentos, ainda que não consiga pagar 100% dos salários. Caso isso não seja possível, o Vasco vai tentar reemprestá-lo a um outro clube. Há de se lembrar também que o Vasco não está honrando o salário do Bruno César. O Vasco paga 70%. E desses 70% que cabem ao Vasco, não é pago desde dezembro. Então há uma possibilidade também de, caso o Vasco não consiga encaixar em outro clube, se a Penafiel não atender às expectativas do Vasco, ele seja reintegrado ao Vasco. Para isso, ele teria que aceitar uma segunda readequação salarial, já que, para voltar ao elenco do Vasco ainda ano passado, ele aceitou reduzir bastante os seus vencimentos, jogar a dívida que o Vasco tinha com ele para frente e aí prorrogou o seu contrato um pouco mais à frente também. Bruno César tem contrato com o Vasco até maio de 2022, beleza? Qualquer novidade sobre a situação de Bruno César eu trago para vocês aqui no canal. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. E logo mais o Dieguinho chega com mais informações. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like, porque é muito importante. Se inscreve também lá no nosso segundo canal. Tem muita notícia bacana vindo por vocês lá e uns conteúdos um pouco diferentes também. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E eu, qualquer momento, Dieguinho volta. Vasco, tamo junto, valeu, fui!